Juízes no capítulo 12. No início desse capítulo, até o versículo 7, nós temos aqui os últimos atos de Jefté. Jefté que começa a ser mencionado lá no capítulo 10. Então começa aqui. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. É colocado diante de Jefté um desafio de resolver o problema com uma tribo que nós podemos dizer hoje, na nossa linguagem, que ela é brigona. Uma tribo que qualquer pretexto era um pretexto para briga. Gideão enfrentou a mesma situação. Gideão havia convocado todos, era para que aqueles que ouviram a convocação se juntassem, e a tribo de Efraim diz que eles se sentem como privilegiados. Não, você precisaria ter nos chamado especialmente. Só que Gideão age com diplomacia, procura contornar a situação para evitar uma briga. Infelizmente, Jefté agiu de maneira diferente. No versículo 2, e Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. Aí no versículo 3, e vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim para combater contra mim? Jefté falou o correto. Só faltou o tato para Jefté tentar apaziguar e acalmar os ânimos. Então, ainda que sem querer, Jefté acabou provocando uma briga interna entre as tribos. Então, no versículo 4, e ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu com Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Às vezes, nós precisamos saber como falar e como contornar uma situação, falando a verdade, não deixando de falar a verdade, mas agindo de tal forma a não provocar um conflito. Infelizmente, ainda que indiretamente, ainda que involuntariamente, Jefté provocou um conflito. E pessoas morrendo por causa disso. E aí no versículo 5, porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes disseram: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Aí no versículo 6, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Devido ao fato da tribo de Efraim, como se diz no popular, gostar de buscar confusão, eles estão aqui sofrendo por conta dessa atitude. Mas o que chama atenção aqui no versículo 6 é a maneira como encontraram para identificar aqueles que eram efraimitas. Aqui nós temos uma das mais antigas marcas de aquilo que nós chamamos hoje de sotaque. Em Efraim, eles não conseguiam pronunciar o som chiado. E aí faziam esse teste. Fala Shibolete, que é o hebraico Shibolet, que quer dizer espiga. Apenas isso. Eles não conseguiam pronunciar o X e falavam Sibolete. Ou seja, esse Sibolete, qual é o significado? Não existe significado. O que isso quer dizer? Quando nós, enquanto cristãos, buscamos apenas contendas,
apenas confusão, acabamos falando coisas que não têm sentido. Se você quer falar coisas que tenham sentido, que edifiquem, seja um filho da paz. Porque o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ainda chama a atenção que a palavra que escolheram como teste, shibolet no hebraico, significa espiga. Isso fala o quê? De frutificação. Se você fala adequadamente as palavras de Deus, como elas devem ser mencionadas, você produzirá frutos para Deus e não contendas. Que Deus então abençoe.